Neste vídeo vamos ver alguns indicadores que nos permitem fazer uma avaliação do risco de uma empresa. O risco operacional, o risco financeiro e o risco global. E vamos fazer essa avaliação a partir do grau de alavanca operacional, do grau de alavanca financeira e do grau de alavanca combinado. Antes quero começar por lhe agradecer o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais e gestão de negócios. No site da Certform, em certform.pt, vai encontrar as datas de início dos próximos cursos de formação fortemente práticos que iremos dar início. Nos próximos dias vamos consultar o calendário de formação da Certform e ter assim acesso às datas que estão agora agendadas para as próximas semanas. São cursos live streaming em tempo real, mas podem ser feitos a partir de qualquer parte do mundo, uma vez que são ministrados na forma live streaming. E-learning e live streaming, nesta opção, vai conhecer toda a oferta formativa da Certform. Na forma e-learning, com sessões assíncronas, aqui não tem que cumprir horário. A partir do momento em que se inscreve num curso e-learning, pode aceder à plataforma e-learning da Certform 24 horas por dia, 7 dias por semana. A plataforma está sempre disponível, pode fazer os cursos a partir de qualquer parte do mundo. Já em live streaming, aí temos datas de início, porque as sessões são em tempo real, são sessões síncronas e, portanto, para a inscrição num curso live streaming, deverá, em primeiro lugar, fazer a consulta das datas de início dos cursos. Para obter informações detalhadas sobre os vários cursos da Certform Escola de Formação Prática, poderá solicitar a partir do geral@certform.pt ou então dos contactos que estão associados no site da Certform. Vamos então falar sobre risco operacional, risco financeiro e risco global. E vamos fazer esta análise através dos graus de alavanca. Alavanca operacional, alavanca financeira e depois o grau de alavanca combinada. Para tal, eu vou recorrer a um caso prático. Vamos fazer um exercício, que uma folha de cálculo em Excel. Vamos apagar aqui os resultados para nos obrigar a fazer o cálculo. E começamos por analisar o seguinte. Imagine-se uma empresa que apresenta uma demonstração dos resultados devidamente preparada para calcular estes graus de alavanca, que já vamos ver como é que eles se calculam. Não é uma demonstração dos resultados por natureza, aquela convencional, mas fizemos aqui uma preparação prévia da informação para, de uma forma mais rápida, podermos chegar aos indicadores que queremos calcular. Necessitamos dos rendimentos, nomeadamente das vendas. Necessitamos dos custos variáveis. Nós sabemos que um custo variável é aquele que acompanha o aumento ou a queda das atividades do negócio da empresa. E temos a diferença entre as vendas e os custos variáveis, que consiste naquilo que se denomina a margem de cobertura. Vendas menos custos variáveis, a margem de cobertura para 2021 e a margem de cobertura para 2022, um aumento da margem de cobertura de um ano para o outro. Depois, temos aqui os gastos fixos da empresa. Nós sabemos que um custo fixo é aquele que não altera quando há variações de vendas, variações da produção. A empresa tem que suportar esses gastos fixos independentemente da atividade que é gerada. E, consequentemente, a empresa, de uma forma
suporta 108 mil euros, ou suportou em 2021, e 144 mil em 2022. A diferença entre a margem de cobertura e os gastos fixos é aquilo que se denomina pelo resultado operacional. No fundo, o resultado operacional seria os rendimentos da empresa menos os gastos da empresa nesta perspectiva operacional. Ou seja, dentro daquilo que é a exploração. Veja-se que o resultado operacional, que é um resultado contabilístico da empresa, é igual em 2021 e em 2022. 36 mil euros. Apesar de haver aqui diferenças, obviamente, na estrutura de rendimentos e na estrutura de gastos, a verdade é que, depois de tudo isto, os valores são a diferença. O resultado contabilístico, propriamente dito, que é o resultado operacional, são 36 mil euros. Seguidamente, a empresa enfrenta os gastos financeiros. Os gastos financeiros de financiamento traduzem-se aqui pelos juros que a empresa suportou relativamente ao capital alheio, à dívida onerosa. E foram 24 mil euros em 2021, 12 mil euros em 2022. Significa que o resultado antes de impostos consiste em 12 mil euros em 2021 e 24 mil euros em 2022. Ou seja, apesar dos resultados operacionais terem sido iguais, a verdade é que os resultados antes de impostos, ou o resultado antes de impostos, é inferior em 2021 e superior em 2022. Portanto, houve um aumento do resultado antes de impostos em relação à comparação 2020 por 2022. Isto traduziu-se no facto de os gastos de financiamento terem diminuído relativamente a 2021, comparando com, portanto, 2022 comparando com 2021. Houve uma diminuição dos juros suportados pela empresa. E isso provoca um aumento do resultado antes de impostos. O resultado antes de impostos nada é mais do que um resultado contabilístico também. Ele resulta da diferença entre os rendimentos e os gastos, aqui numa perspectiva global da empresa. Bom, estes resultados, ou estes valores, esta informação, assim desta forma organizada, vai-nos permitir agora fazer um estudo de alavancagem, ou seja, alavanca operacional, alavanca financeira, e depois vamos combinar as duas e calcular o grau combinado de alavanca, ou grau de alavanca combinado. Vamos começar então por calcular o grau de alavanca operacional desta empresa. Bom, face a estes valores e face à organização da informação que nós temos assim, o cálculo do grau de alavanca operacional resulta de dividir a margem de cobertura pelo resultado operacional. A margem de cobertura de 2021, 144 mil euros, e o EBIT, ou resultado operacional da empresa, à mesma data de relato, 31/12/2021, 36 mil euros, esta empresa tem um grau de alavanca operacional 4. Estendendo o cálculo para o período de 2022, 5, ou seja, aumentou o grau de alavanca operacional de 2021 para 2022. Este grau de alavanca operacional da empresa, ele mede a sensibilidade do resultado operacional, face a variações ocorridas ou a ocorrer nas vendas num determinado período. E, portanto, esse grau de sensibilidade aumenta de 2021 para 2022. O grau de alavanca operacional pode ser dado, então, pelo quociente entre a margem de cobertura, como já vimos, e o resultado operacional. E quanto maior for o grau de alavanca operacional, maior será o risco operacional da empresa. Porquê? Porque se o grau de alavanca operacional, por exemplo,
de 2021 foi 4, o que é que isso significa? Significa que se as vendas diminuírem em 10%, por exemplo, espera-se que o resultado operacional da empresa reduza em 40%. Já relativamente a 2022, vamos fazer a interpretação agora para 2022, considerando o grau de alavanca operacional 5. Com um grau de alavanca operacional 5, nós podemos concluir que se as vendas diminuírem, por exemplo, em 10%, espera-se que o resultado operacional da empresa reduza em 50%. E, portanto, há aqui uma elevação do risco nesta perspectiva do risco operacional. Portanto, digamos que os resultados operacionais da empresa em 2022 são mais sensíveis às diminuições das vendas do que propriamente em 2021. E, portanto, temos aqui uma elevação do grau de alavanca operacional, do risco operacional da empresa. Agora vamos falar sobre alavanca financeira, ou seja, o grau de alavanca financeira. Para tal, nós vamos ter aqui o resultado operacional da empresa, o denominado EBIT, e o resultado antes de impostos da empresa, o denominado EBT. E como é que vamos calcular o grau de alavanca financeira? Dividindo o resultado operacional da empresa, vamos ali dividir o resultado operacional da empresa pelo resultado antes de impostos. Vejam que no meio estão ali os juros suportados com a dívida financeira, com a dívida onerosa. Então temos 3. Vamos estender o resultado ao ano 2022 e temos 1,5. Acontece precisamente o contrário relativamente ao grau de alavanca operacional ou ao risco operacional. Ou seja, o risco financeiro desta empresa diminuiu de 2021 para 2022. 2021, 3. 2022, 1,5. O grau de alavanca financeiro, que como vimos é determinado pelo quociente entre o resultado operacional e o resultado antes de impostos, e ali no meio já vimos que estão ali os juros, esta divisão expressa, ou este grau de alavanca financeiro expressa a volatilidade do resultado antes de impostos, ou eventualmente do próprio resultado líquido, porque eu poderia ter dado continuidade aqui à demonstração dos resultados, colocar ali o imposto, o IRC, e por subtração ao resultado antes de impostos, o resultado líquido. E, portanto, mede a volatilidade induzida pelos gastos de financiamento da empresa, os gastos financeiros de financiamento, os juros suportados com o financiamento. E quanto maior for o grau de alavanca financeira, maior o risco financeiro da empresa, uma vez que maior será a volatilidade do resultado antes de impostos e do próprio resultado líquido do período induzida por razões financeiras, ou seja, os gastos de financiamento suportados. Isto é, maior será a probabilidade do resultado líquido esperado não vir a ser alcançado. Como se pode observar aqui por os cálculos que nós acabamos de fazer, em termos de risco financeiro, acontece a situação inversa em relação ao risco operacional, conforme eu já tinha dito, não é? Com gastos de financiamento superiores em 2021 comparativamente com 2022, como consequência de um maior endividamento da empresa em 2021, face a 2022, o risco financeiro era mais elevado em 2021. O grau de alavanca financeira diminuiu de 2021, ou diminuiu de 2022 comparativamente com 2021, ou seja, 1,5, ou de 3 para 1,5.
E, consequentemente, prevê-se que o risco financeiro diminuirá para esta empresa. Então vamos calcular agora o grau de alavanca combinado. E este vai nos dar o risco global da empresa. Como é que ele se calcula? Multiplicando o grau de alavanca operacional pelo grau de alavanca financeira. Ou seja, 12 relativamente a 2021 e estendendo a 2022, 7,5. O risco global desta empresa, aqui estudado através do grau de alavanca combinado, é um indicador que avalia o risco global económico ou financeiro da empresa. E o risco global, ou económico ou financeiro, resulta da volatilidade do resultado antes de impostos. Também se pode estender, obviamente, ao resultado líquido do período, induzida quer pelo risco operacional, quer pelo risco financeiro. E da conjugação do risco operacional, e do risco financeiro da empresa, da conjugação dos dois, resulta uma diminuição do risco global da empresa, comparando 2022 com 2021. 7,5 face a 12. Há aqui uma diminuição do risco global da empresa. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.